Êxodo capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 15, nos diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir a eles do que morrermos no deserto. Porém Moisés respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Como já disse a igreja no início, antes da leitura bíblica, o tema é marchando. Irmãos, quando a gente pensa nesta ação, marcha, avançar, nós já começamos a pensar em algo desafiador. Nunca foi fácil algo que nós nos propusemos a fazer, ou que venhamos propor a fazer, porque todos os desafios, ou tudo aquilo que fazemos para avançar, para irmos adiante, tem consigo os seus desafios, os seus problemas, as situações que envolvem. E aqui não é diferente, talvez de uma forma até mais aguda, porque o povo acabara de sair do cativeiro, acaba de sair do Egito, está caminhando para o deserto, no deserto, rumo à terra prometida. Tudo isso já garantido pelo Senhor, mas ainda faltava uma ação de Deus, para que o povo de fato pudesse saber na mão de quem eles estavam e em quem eles confiavam. Deus não estava de maneira nenhuma brincando com o povo, mas Deus queria mostrar mais uma vez o seu poder sobre o seu povo e sobre aqueles a quem ele amava e aqueles que nele deveriam confiar. Essas cidades aqui mencionadas no versículo 2 e também no versículo 9, até hoje não foram localizadas. E eu achei interessante isso. Depois dá-se uma explicação sobre por que trata de pontos de limite entre o norte
hoje é o atual Mar Vermelho, provavelmente não achou porque o mar tomou conta dessa região, enfim, isso são comentários e estudos feitos com relação ao local. Mas sabe o que eu pensei a respeito de quando eu li esse comentário? Que esse local não foi encontrado, não se localiza, não se acha corretamente na geografia. Onde é esse local? É porque o povo já estava posto, talvez eles não perceberam isso, mas eles estavam postos já debaixo de um ambiente e de um lugar seguro, que é debaixo da proteção de Deus. Quando você não acha um lugar seguro, você precisa entender que você está debaixo do melhor que se pode, debaixo da mão potente e do braço forte do Senhor. Quando eu li esse comentário, essa declaração, ou esta observação, me falou ao coração que se houvesse uma explicação clara, geograficamente, facilidade, porque dali poderia sair, não, é algo que já não tem muita explicação, para que nós entendamos que foi de fato a mão do Senhor, e foi de fato a ação poderosa de Deus, que atuou naquele dia, sobre eles, em um lugar dito pelos comentaristas respeitados, que não se localiza hoje, que não se encontra, mas o povo estava debaixo já da mão do Senhor. Às vezes nós não percebemos isso, nós queremos estar em pontos estratégicos, em momentos estratégicos da nossa vida, para que então a gente entenda como tudo aconteceu, mas é de fato quando a gente encontra um relato como esse, que a gente entende que um lugar que nem se acha no mapa, um ponto que não era então estratégico, mas a mão do Senhor estava ali, e foi ela quem conduziu o povo de Deus. E eu e você crê nisso? Eu e você estamos também da mesma forma, debaixo da mão poderosa do Senhor. Irmãos, Faraó era um homem que já tinha um coração endurecido. Embora tanto no versículo 4 como no versículo 8 há a declaração, de fato isso aconteceu, a afirmação de que foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó, eu quero relembrar aos irmãos que durante as pragas, e os irmãos podem depois conferir em casa, no próprio livro de Êxodo, no capítulo 8, no capítulo 9, durante as pragas, repetidas vezes, nós vemos escrito que Faraó já endurecia o seu próprio coração. E o fato de Deus agir endurecendo o coração de Faraó é apenas algo que Deus tirou daquilo que ele já era, daquilo que ele já fazia, que era ter um coração duro. Deus, ele trabalhou em cima daquilo que aquele homem tinha. Deus nessa noite quer trabalhar no meu e no seu coração, mas que tipo de coração que nós temos? Porque Deus vai trabalhar em cima daquilo que nós, pelo nosso próprio coração, apresentamos a Ele. Aqui o que esse homem apresentava a Deus era um coração duro, e Deus então endureceu ainda mais o coração desse homem. Alguns vêm dizer: Deus endureceu o coração de Faraó no sentido de que ele permitiu que o coração dele fosse endurecido, porque Deus poderia fazer alguma coisa para quebrantar aquele coração, mas assim como um dia, educadamente, pela ação do seu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que Jesus entrasse no nosso coração, houve aquele toque, houve aquele momento em que você precisou convidá-lo para estar em seu coração. Deus da mesma forma não ia quebrantar forçosamente o coração desse homem. Por isso que a palavra então diz que ele endureceu, é porque ele usou daquilo que aquele homem tinha para apresentar a ele. E da mesma forma, irmãos, nós hoje vivemos situações que elas não vão se amolecer. As próprias situações por si só, elas não vão ceder. As situações, os problemas dessa vida, talvez uma enfermidade, por si só, ela não vai retroceder. Ela pode endurecer ainda mais.
Mas o que fica claro para mim e para você nessa noite, através desse texto, é que nós temos e podemos contar com isso. Nós temos um Deus poderoso e que podemos contar com a sua mão poderosa, e com o seu braço forte, e com as suas promessas. Como por exemplo é declarado na palavra que Ele não dorme, e Ele está olhando atentamente a mim e a você, e inclusive às situações que nós estamos atravessando hoje. Por isso que nós não podemos desistir, por isso que nós não podemos parar. O versículo 15 foi o último versículo que eu li. Ele não deu outra ordem ao povo, a não ser marchem. Ele não permitiu que o povo parasse e ficasse murmurando, chorando. E diga-se de passagem que esse povo já inaugurou bem a murmuração. Eles inauguraram bem essa questão de realmente serem aqueles que queriam reclamar de tudo. Porque o versículo 11 diz que o povo reclama para Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para então morrermos neste deserto? É tão duro para um líder, quando ele quer levar o povo além, e ele está instruído por Deus, mas o povo não acompanha, e começa essa murmuração, e começa essa reclamação. Esta é a primeira reclamação da longa série de queixas, de murmurações que Moisés enfrentaria. E isso é muito triste. Eu quero até ler para os irmãos uma anotação aqui, de que este homem Moisés, usado por Deus para ser libertador do povo, na verdade ele estava libertando um povo com o espírito de escravidão. Um povo que não estava só escravizado por Faraó, mas também escravizado pela sua própria mente, que era mesquinha. E eles achavam melhor viverem como bois e cavalos, apenas com a comida garantida, do que terem uma libertação completa e a ação de Deus na vida deles. E isto infelizmente às vezes recorre nos nossos dias e entre irmãos que conhecemos, que no momento da dificuldade, da batalha, começam a retroceder, outra hora murmurar, ou murmurar primeiro, depois retroceder, exatamente porque ainda tem um coração escravizado. E eu não combinei nada com a irmã Ludmila, mas ela declarou aqui no momento dos dízimos e ofertas que nós não andamos por vista, mas nós andamos pela fé que temos no Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, uma das coisas que nós precisamos extrair da nossa vida, se é que você faz isso urgentemente, uma coisa que você precisa extrair da sua vida é a murmuração, porque ela trava, ela para. No versículo 12, o povo ainda continua declarando para Moisés: não é isso o que te dissemos no Egito? Deixe-nos para que sirvamos a eles. Deixe-nos servir, porque é melhor do que morrer aqui no deserto. Não há relato bíblico que eles disseram isso, mas no momento da murmuração aparece até coisa que não foi dito antes, sabia disso? Tem gente que tem essa façanha de falar: bom, eu avisei que não ia dar certo. Mas que dia que você me avisou? Ah, eu avisei. Foi em sonho, irmão? Não, pastor, eu avisei. Não, você não avisou não. E fica aquela coisa. Tudo para murmurar, tudo para falar. Se você está vivendo hoje uma situação em que você não tem o controle dela, e esta situação, humanamente falando, não tinha como controlar. Não tinha como controlar. Um exército atrás deles. Mas existiam algumas coisas latentes ali no cenário. Embora nós não lemos, mas lá em Êxodo 13, a partir do versículo 17, a palavra diz que Deus vinha guiando o povo pelo caminho. Eles não enxergaram isso. A gente enxerga sempre o lado pior das coisas. A gente não enxerga o que de fato existe, já palpável, que vem do Senhor, e as coisas admiráveis que o Senhor faz.
Deus já vinha dirigindo o povo pelo caminho. Também no final do capítulo 14, que eu não vou chegar até lá, fala sobre uma nuvem. Ela estava adiante do povo. Depois essa nuvem passa para trás. No momento que ela passa para trás, ela dá luz para o povo na frente, atrás do povo. Ela reflete luz para que o povo veja. Mas para quem estava atrás da nuvem, ela estava no meio, entre o povo, entre o exército e entre o povo, que estava indo em direção ao mar. E esta nuvem clareava na frente e dava nebulosidade, escurecia atrás. Mas qual era a situação do povo? Ainda vendo tudo isso? Podia ser diferente. A gente podia ter ficado por lá mesmo. Por que a gente andou até aqui? Realmente, irmão, se nós todos os momentos da nossa vida nós pararmos e olharmos para as circunstâncias, nós não sairemos do lugar. A palavra não diz, eu não vou me arriscar a dizer que isso aconteceu, mas pode ser que alguns ficaram, saíram de lado, pegaram um caminho para a direita, para a esquerda, para fugir do exército. Talvez fugiram, talvez não foram pegos, mas o que é principal aí é que eles não atravessaram. Depois eles não viram a glória de Deus sendo manifesta, com o exército sendo submerso. Eles não viram nada disso e eles não chegaram à terra, porque eles não confiaram no Senhor. Se eu e você hoje olharmos só para aquilo que nós temos nas mãos, ou na nossa própria vista, até onde os nossos olhos humanos alcançam, por mais que a gente force, a gente não consegue enxergar muito longe, se nós olharmos pela nossa própria ótica, ou pelos pareceres humanos. Mas se nós olharmos com os olhos de Deus, as coisas começam a mudar. Eu creio nisso. Moisés responde ao povo no versículo 13 o seguinte: não temais. Isso não é fácil, no momento de dificuldade. Mas ele disse: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Meus irmãos, entre murmuração e ficar quieto, esse texto está sendo bem claro. É melhor aquietarmos. Quando também nós nos aquietamos, nós ficamos mais suscetíveis a ouvir a voz de Deus. Aqui tem um porquê desse aquietar, e é uma doutrina da fé. É quando nós estamos com o nosso coração totalmente pronto para ouvir a voz do Senhor. Quando nós aquietamos. Enquanto o povo estava, versículo 11 e 12, enquanto o povo estava se batendo, se debatendo, reclamando, murmurando. Imagina, irmãos, tanta gente reunida e falando: vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Ai, por quê? Por que tirou a gente de lá? E aquele murmúrio, aquele barulho, aquele sussurro forte. Mas Moisés só dá uma palavra, orientada, é a palavra que veio de Deus, orientada por Deus: não temas e aquietai-vos. Primeira coisa, fiquem quietos, ouçam, porque até então Moisés não tinha chance de falar. Enquanto a gente murmura, ninguém fala com a gente não aceita. Enquanto se murmura, Deus não fala, porque a gente não aceita. Mas foi preciso aquietar, aquietou, o povo ficou quieto. Eu admiro a nossa igreja aqui. Toda vez que a gente chega antes do culto, e isso é legal, os irmãos ficam conversando, perceberam? Só que quando começa o culto eu falo: graças e paz, irmãos, faz assim, ó, chupa. Foi igual aquele dia. Esses egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais tornarão a ver. E eu creio, irmão, eu quero viver isso na minha vida. Chegar a um ponto de que certos problemas já não retornem mais, com aquela intensidade, com aquela força que vinham sobre a nossa vida. E que virão problemas, sim, virão. Nós não vamos extrair isso da nossa vida humana, do nosso mundo enquanto vivemos aqui, mas sempre sabendo que nós venceremos pelo poder de Deus. E o versículo 14, ele foi mais taxativo ainda. Ele disse assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis.
igual a igreja está agora, só ouvindo. Irmãos, por eles terem ouvido as instruções do servo de Deus, então chegou uma hora que eles pararam de debater, eles pararam de se preocupar, eles começaram a possuir esta fé. E nós temos o exemplo da fé salvadora de Jesus, que quem aceita essa obra do Senhor e já não se apoia mais na sua força humana, tem êxito e avança. Glória a Deus. Quando eles pararam e ouviram as instruções, parou o debate, parou as preocupações, a fé veio aos seus corações, aí Deus pode falar de novo. Porque Deus tinha falado apenas ainda com Moisés. Lá no texto, lá no início, endurecerei o coração do faraó, eles virão contra vocês, tal. Mas agora Deus fala e Moisés pode retransmitir ao povo dizendo: disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim? Agora não é para murmurar, não é para parar e falar e debater, mas dize aos filhos de Israel que marchem. E esta marcha precisava ser uma marcha confiando em Deus. Quantas situações eu passo, quantas situações você passa, mas se nós de fato já temos a promessa da libertação, como aqui Deus já tinha dado essa promessa a eles antes mesmo de saírem lá do Egito, que eles sairiam para uma terra prometida. Se eu e você também, que já recebemos essa promessa, a de vinda de Jesus, que nós confiamos nele, agora a marcha é para frente. Não há mais regresso, não há mais como retroagir, a marcha é para frente. Sempre foi assim a atitude de fé do povo de Deus: andar, avançar, confiar e saber que nesse momento Deus ele quer fazer uma grande obra na minha vida e na sua vida, como fez na vida do povo todo. Esse milagre que a gente, continuando aí, percebemos a partir do versículo 16, que inicia a narrativa de que Deus dá a ordem a Moisés para que ele levantasse o bordão, para que ele estendesse a mão sobre o mar, para que o mar fosse dividido e para que os filhos de Israel passassem pelo meio do mar em seco. Aí começa o milagre. Mas enquanto murmuravam, enquanto o medo tomava conta da vida deles, nada acontecia. Irmãos, eu sei que isso aqui não é fácil. Um pastor, eu estive na igreja dele lá no Rio de Janeiro, e é daquelas igrejas que fica próxima ao mar. Deve ser uma benção, né? Sair da EBD e já ir para a praia, né? E aí ele falou que um dia na EBD ele fez um desafio ao povo. Ele disse assim para o povo: vamos comigo para a praia, irmãos? Não vai ter classe hoje, não vai ter aula hoje, nós vamos para a praia. Os irmãos: nossa, ele podia ter avisado para a gente vir com uma roupa e tal. Não, irmãos, só me sigam. Ele quis fazer o que Moisés fez. Ele saiu à frente e o povo atrás. Quando ele chegou na orla, quando ele chegou, começou a molhar os pés na água, ele disse assim para os irmãos: agora eu vou levantar minha mão, eu vou orar para que esse mar se abra. O povo: esse pastor é louco e tal. E ele olhou para o povo e disse assim: eu sei que muitos não creem, eu sei, como eu agora também não estou crendo, por isso esse mar não vai se abrir. Todas as vezes que a gente se depara com uma situação de alguém, nós não podemos julgar que aquela pessoa está sendo mole e que ela não consegue passar por aquele mar porque ela não quer. Mas nós temos orientação na palavra de Deus que é possível passar. Basta ter fé. É possível passar. Pela situação que nós estamos vivendo, é possível a gente ter êxito. É possível nós sermos vencedores. É possível, porque a palavra de Deus diz que embora esse povo, estando aqui perseguidos, com o consentimento de Deus, isso fala ao meu coração e eu sei que é intrigante. Como Deus consentiu, pastor?
que acontecesse isso na minha vida. A primeira pergunta que vem. Mas aqui Deus tinha um propósito. Você já parou para perguntar qual é o propósito de Deus sobre a situação que você está enfrentando? Eu tenho entendido que o principal propósito é que nós geremos cada vez mais fé em nossos corações, para que a partir daí tudo seja possível, porque a palavra diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que crê, aquele que busca, aquele que incessantemente está na presença de Deus. Tem gente recebendo resposta depois de 10 anos, depois de 15 anos ou depois de 20 anos, mas sempre a conclusão é a mesma: valeu a pena esperar. Se você esperar confiantemente, confiando no Senhor, enquanto a gente passa pelo problema, pela adversidade, Ele tem o bálsamo, Ele tem proteção, Ele tem ânimo. Mas como é maravilhoso chegar do lado de lá. Não dá para talvez mensurarmos aqui ou interpretarmos qual foi a alegria do povo quando chegou do outro lado do mar. Passaram em seco, chegaram do outro lado. E quando eles olham para trás, o exército já estava adentrando, provavelmente já na metade, e teve que esperar todo o exército entrar, porque Deus não faz a coisa pela metade. E depois que todos estavam passando pelo mesmo caminho, Deus fecha, e eles são vencidos. Aí vai a minha palavra final. Nós queremos que o problema seja resolvido no início, quando às vezes ele não está nem na metade. E para que Deus manifeste a sua glória, o problema tem que chegar até o final. É duro de entender isso. Às vezes doloroso, eu confesso. Não é o que a gente quer. Mas viram como Deus declarou a Moisés aqui no versículo 4? Eu serei glorificado em Faraó. Deus está dizendo hoje para você: eu serei glorificado neste teu problema. Eu serei glorificado na sua vida. Eu serei glorificado por tudo aquilo que você tem atravessado. Mas eu e você precisamos confiar. E tem um curso natural do problema. A maioria das igrejas estão tirando isso. Não, o quê? Negócio de problema, o quê? Tem que chegar e já resolver agora. Deus, pela sua soberania, pode. Tem situações na minha vida que foram resolvidas. Hoje eu estive visitando o irmão Nabor, que está, glória a Deus, graças a Deus, está passando por uma boa recuperação. Ele passou por uma cirurgia de ponte safena. E ele falou: pastor, todos os dias eu oro por você, pela sua família. Eu oro todos os dias. Ele ainda usou esse termo: pelo Senhor, pela sua família. Eu falei: glória a Deus, irmão. Agora eu entendo, porque tem situações que quando eu fico sabendo, eu nem passei por ela. É porque tem gente realmente orando por mim, pela minha família. Glória a Deus. Mas olha, tem aquele problema que nós vamos atravessar. Ou o problema precisa ser totalmente passado para vir o final. Como está a sua fé diante daquilo que você tem atravessado? Eu sei que a maioria está gritando aí no seu coração agora: Senhor, tenha misericórdia de mim e abrevia. Pode orar assim também. Eu oro assim também. Mas a soberania é de Deus. E eu tenho clamado por algumas situações na minha vida, algumas situações da nossa própria igreja, porque eu tenho a minha vida, a minha família, mas eu tenho a igreja que eu também me preocupo. E Deus tem me dado grandes respostas, por confiar nele, por crer verdadeiramente nele. E assim será na vida de cada um que aqui está. Eu quero que você feche os seus olhos agora, que você pense naquilo que você está atravessando.